Não, fica aí. Ministro, você não acha que elevar a pontuação da CNH para 40 pontos pode comprometer a segurança no trânsito? Não, absolutamente. Eu acho que não tem relação. Se você observar o que está acontecendo, os órgãos de trânsito não estão tendo capacidade de processar e fazer a suspensão quando se atinge os 20 pontos, né? A maioria das infrações são infrações bestas, são infrações muito leves. Então, no final das contas, é burocracia. Eu acho que o endurecimento da pena para aquelas transgressões graves, como a alcoolemia, por exemplo, a gente está simplificando, tirando o processo para suspensão, isso sim vai trazer repercussão na segurança. Então, a gente elimina a burocracia, que é estéril, que é inútil, e melhora a segurança sendo mais rigoroso naquelas penas que realmente, naquelas faltas que realmente são graves. Mas aí vocês, por exemplo, podem aumentar a pontuação dessas infrações mais graves, ministro, para que tenha ainda a repercussão devida, porque as pessoas não podem dirigir bêbadas, né, ministro, e passar impunemente. Porque, na verdade, essas faltas, elas já têm a suspensão automática, né? A pena já é a suspensão do direito de dirigir. Então, o que a gente está fazendo? Diminuindo a quantidade de processo para que essa suspensão ela se dê de forma mais automática, de forma mais rápida, mais célere. Então, a gente simplifica o processo de suspensão naquilo que é grave e aumenta a pontuação, até porque os órgãos têm capacidade de processar naquilo que é mais leve e que, enfim, hoje só representa burocracia. Direção acima da velocidade permitida inclui numa falta mais grave, ou você acredita que tem essas mais leves que devem ser desburocratizadas? Depende, né? O que é dirigir acima da velocidade permitida? Se você tem lá a via 70 km, você passa 80, isso é grave? Isso às vezes é distração. Então isso para mim é leve, não tem. Isso pode ficar naquela faixa dos 40 sem problema nenhum. O problema é quando quando o excesso de velocidade é muito acima da velocidade permitida da via. Por isso que tem aquela gradação, né, em termos de penalidade, do que é grave, do que é gravíssimo, né? Então a falta de simplesmente passar acima da velocidade é uma falta leve, não é uma falta. O governo tem algum levantamento de quantas carteiras deveriam estar suspensas e não foram suspensas por causa da burocracia? Tem, eu não sei dizer de cabeça, mas tem sim. São muitas, né? Porque as pessoas acabam atingindo os 20 pontos com certa facilidade, né? Você pega em Brasília, por exemplo, que tem um pardal atrás do outro, o cara para ir para o trabalho, às vezes, ele toma 3, 4 multas, né? Porque está distraído, aí é aquele negócio, a via é 60, ele passa a 70, aí depois é 80, depois volta para 60, então é uma confusão, e isso acaba fazendo com que o motorista mais distraído vá sendo penalizado reiteradamente, então isso no final das contas não faz muito sentido. Como é que vocês vão encaminhar essas mudanças, ministro? Projeto de lei? Como é que se faz? Projeto de lei, então isso tem que ser discutido pelo Congresso, é importante que o Congresso entre no debate, então não há, por isso que houve a opção de mandar projeto de lei, não medida provisória. Eu acho que semana que vem esse projeto de lei deve estar no Palácio, e o Palácio vai ver o melhor momento de mandar para o Congresso. Isso, o senhor mencionou que deve relicitar, quando vencer o prazo, a nova Dutra. O governador João Dória, não sei se o senhor acompanhou o discurso dele, falou que ele pretende fazer renovações, ou seja, não vai submeter novos processos, novas outorgas. O governo federal pensa diferente, vai colocar no mercado, vai colocar à disposição dos players? Sim. Observe que a gente está falando da primeira etapa de concessões de rodovias federais. Isso aconteceu na década de 90. Da década de 90 para cá, a gente trilhou uma curva de aprendizado. A gente aprendeu muito no que diz respeito a concessões de rodovias. O que acontece nessas concessões da primeira etapa hoje? O usuário paga tarifas altas, nós temos contratos focados em obra que privilegiam grandes taxas internas de retorno e que o usuário acaba não percebendo o investimento. O contrato modernizou muito, né? A forma de fazer a regulação modernizou muito da década de 90 para cá. Então é importante que a gente agora ofereça à sociedade novos contratos, onde o usuário consiga perceber o porquê de ele estar pagando as tarifas. A tarifa é dinâmica? A tarifa dinâmica é uma das questões, vai ser agregada no modelo agora para gerar incentivo, né? Qual é o incentivo? Ou seja, tem uma obrigação de duplicar. Então tem uma tarifa baixa no primeiro momento, a tarifa ela fica mais alta a partir do momento que a concessionária entrega aquela via duplicada. Então ele tem uma cenoura, ele tem um incentivo para buscar fazer aquele empreendimento que ele sabe que ele vai gerar receita a partir do momento que o investimento estiver pronto. E o processo licitatório também não vai ser mais em cima da tarifa mais barata, vai ser em termos de investimentos que serão feitos? Na maior parte dos casos, sim. Sempre que couber a outorga, e aí pode ser que a gente enfrente leilões que estejam no limite da viabilidade, mas sempre que for possível a gente vai fazer licitações de maior outorga. A gente acredita que isso também gera um incentivo para o cumprimento do contrato, né? Porque ninguém vai abandonar o contrato depois de ter pago a outorga, né? E ninguém vai se interessar em desnaturar contrato depois de ter pago uma outorga grande, nem vai ficar correndo atrás de obras que
que acabam causando essas deformações para gerar incentivo tarifário. Não, você tem uma tarifa que está definida na largada e é paga uma outorga, então eu acredito que é um modelo mais interessante, é um modelo que São Paulo já vem adotando com sucesso e vai ser replicado agora no âmbito federal. Agora, ministro, o senhor falou também na possibilidade de desestatização das companhias docas. Queria que o senhor pudesse dar um pouco mais de detalhes em relação a isso. Nós vamos começar a fazer os estudos para desestatização de companhias docas, nós vamos começar pela Docas do Espírito Santo. O modelo não está definido ainda, se vai ser uma abertura de capital com controle do Estado ou se é uma concessão integral do ativo portuário mantendo a empresa, enfim. Mas então os estudos vão dizer qual é o caminho mais adequado, qual é aquele que gera maior valor, mas nós vamos começar com a Docas do Espírito Santo. A gente tem uma sinalização positiva de abertura, interesse em fazer abertura de capital de swap. Nós vamos fazer isso em São Sebastião, vamos fazer isso em Santos. Então a gente está começando essa jornada que tem por objetivo agregar a iniciativa privada na gestão portuária brasileira. Certo, obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Olá, boa noite para você. Eu sou Roberto Camargo e está no ar o Governo Agora. Prefeitos de todo o país estão em Brasília para mais uma edição da Marcha em Defesa dos Municípios. Um espaço para representantes municipais falarem sobre as demandas das cidades. O ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, anunciou o Pró-Cidades, um programa para facilitar o acesso das prefeituras aos recursos públicos. O Pró-Cidades foi instituído em setembro do ano passado. O Conselho Curador do FGTS definiu 4 bilhões de reais a serem investidos nos próximos 4 anos, inclusive este ano, e hoje estabeleceu os procedimentos para que os senhores e senhoras possam apresentar as propostas. O Pró-Cidades tem como objetivo a reabilitação urbana e a modernização tecnológica urbana, cidades inteligentes, uma pauta que está muito em voga. Então, hoje, a partir de hoje, já é possível, olhando a instrução, apresentar essas propostas. A TV Brasil conversou com exclusividade com o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. Ele falou sobre os 100 dias de governo, a tramitação da nova Previdência no Congresso e sobre as ações do governo para facilitar a vida do cidadão. A partir de hoje, a TV Brasil está de cara nova, tem programa novo. Estou aqui com exclusividade e hoje à noite, quarta-feira, 20h15, a gente se encontra aqui na TV Brasil. O presidente Jair Bolsonaro participa daqui a pouco, em Brasília, de um jantar com representantes de países árabes. Quem está lá é o repórter Pablo Mundim, que tem as informações para a gente. Boa noite para você, Pablo. Boa noite, Roberto. Boa noite a todos que nos acompanham. Nesse jantar promovido pela CNA, a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, o presidente Jair Bolsonaro vai confirmar a intenção do governo brasileiro de intensificar parcerias comerciais. Ao todo, 51 embaixadores de países árabes participam deste evento. São países parceiros comerciais que movimentaram 1 bilhão e 200 milhões de reais somente em janeiro, o maior resultado nos últimos 10 anos. Os principais destinos dos produtos brasileiros na região foram Emirados Árabes Unidos, com 344 milhões de dólares, Arábia Saudita, com 157 milhões de dólares e Egito, com quase 147 milhões de dólares. Os itens mais vendidos foram carne de frango, milho e açúcar. Os ministros das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, e da Agricultura, Tereza Cristina, também vão participar desse evento, que deve acontecer logo mais, está previsto para as 7h30 da noite. Aliás, a ministra da Agricultura escalou assessores especializados da pasta para tratar bilateralmente com os representantes diplomáticos e comerciais dessas economias. Eu volto com você, Roberto. Tá certo, Pablo. Obrigado pelas informações e uma boa noite para você. O Governo Agora termina aqui. A gente volta a se encontrar amanhã. Até lá.
bom dia a todos. Olha, o presidente Jair Bolsonaro cumpre uma agenda de reuniões hoje aqui no Palácio do Planalto durante todo o dia. E segundo o presidente, o governo completa 100 dias com muitas metas já cumpridas. Entre elas, olha, a redução de alíquotas de importação e barreiras não tarifárias. E também entrou em vigor em março o acordo de livre comércio de automóveis e veículos comerciais leves entre Brasil e México. Outra meta aí que já foi cumprida pelo governo é a redução de número de servidores comissionados. 21 mil cargos, funções e gratificações do executivo já foram cortadas aí nos últimos meses. E hoje, Carla, existe a expectativa que o presidente Jair Bolsonaro anuncie o 13º do programa Bolsa Família. E ainda sobre os 100 dias, o ministro Tarcísio Gomes de Freitas, da Infraestrutura, lembrou nas redes sociais que assinou 8 contratos de adesão de terminais de cargas no Brasil. A iniciativa vai garantir investimentos de mais de 235 milhões para as regiões Norte, Sul e Nordeste. O ministro também citou o leilão da ferrovia Norte-Sul, realizado em março, que deve render ao Brasil 2,7 bilhões de reais em um contrato de 30 anos. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, também fez um balanço dos 100 dias pelo Twitter e aproveitou para lembrar atuações do Ministério desde janeiro. O ministro lembrou da crise de segurança no Ceará, já na primeira semana de governo, quando grupos criminosos aí organizados atacaram alvos civis e atacaram aí a sociedade para intimidar também o poder público. Moro lembra que o governo federal e estadual agiram de forma rápida e integrada e citou o envio da Força Nacional já no início de janeiro, com intervenção penitenciária para vasculhar e controlar presídios. Moro falou também do projeto anticrime enviado já no início do governo aí ao Congresso Nacional e do esforço que vem fazendo para garantir a aprovação desse projeto.